No inciso 1º, em que eu preciso de mais de 40 salários mínimos em títulos protestados, aí sim, porque eu poderia ter os títulos protestados, conhecer, por exemplo, alguma ressalva do devedor pelo qual ele não quer pagar, alguma discussão do devedor pelo qual ele não quer pagar, ou mesmo que eu tenha direito ao crédito e o devedor não queira pagar. Se eu sei que esse devedor está solvente, se eu tenho consciência da solvência, não é aqui cabível o pedido de falência, novamente mostrando como é que o artigo 94 ele é equivocado na maneira como ele é escrito, né? Eu teria que movimentar, sim, o direito processual civil judiciário através de um processo de execução. Depois do processo de execução, se ela fosse frustrada, essa execução, é que eu poderia pensar no processo falimentar. Claro, vou repetir, desde que eu tenha essa consciência, ou que seja público e notório, que aquele devedor, nesse caso específico, não esteja insolvente. O inciso 3º do artigo 94 já é um pouco diferente. Ainda assim, nós temos que fazer uma ressalva, porque ele diz que também seria decretada a falência das pessoas que incorram em determinados atos, e vai listar uma série de atos específicos que vão gerar a falência. Bom, primeira coisa de todos, independente dos atos que estejam ali sendo praticados ou não, nós devemos ter em conta que se o devedor está solvente, ou seja, se ele continua pagando seus débitos, tem condições de pagar seus débitos, não está deixando de pagar seus débitos e nem irá deixar. Ponto. Não importa muito a ilegalidade ou não dos atos de baixo. São, em sua grande maioria, atos que podem ser punidos pela ilegalidade por outros instrumentos legais, mas não caracterizariam a falência. A falência, para ser caracterizada, precisa da insolvência, precisa da incapacidade de pagar as suas obrigações. Sempre. Não há possibilidade, não é razoável, até pela aplicação do princípio de continuidade da empresa, né, da manutenção da empresa, que alguém vá à falência e tenha patrimônio que sobre ao final. Não tem sentido. A falência só está caracterizada na insolvência e, obviamente, ao final de um procedimento falimentar, o resultado esperado é que, depois de todo o patrimônio que possa ser extraído daquele devedor, tenha sido retirado, vendido e convertido em dinheiro, que ainda assim sobrem dívidas que não sejam satisfeitas. Então, não é a simples existência de algum dos atos do inciso 3º do artigo 94 por si só que possam gerar a caracterização da falência. Vamos dar uma olhada aqui nesses incisos. Então, o inciso 3, será decretada a falência do devedor que pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte do plano de recuperação judicial. A. Procede à liquidação precipitada dos seus ativos ou lança mão de meios ruinosos ou fraudulentos para realizar pagamentos. Pois bem, o que nós vimos aí na linha A do inciso 3º, você se livrar, né, do seu patrimônio de forma precipitada. Lembre-se, se eu estou vendendo meu patrimônio pelo valor de mercado e estou ficando com esses valores dentro das contas da sociedade, isso não pode ser considerada uma prática ilícita. Eu não estou perdendo dinheiro na venda e não estou sumindo com o patrimônio depois que vendeu. Se uma sociedade está em débito, a venda do seu patrimônio é uma das maneiras que se existe, né, e que é possível de se gerar suficientemente capital para o pagamento. O que não pode aqui é que isso seja feito de forma fraudulenta ou ruinosa. O que seria fraudulenta ou ruinosa?
Fraudulenta seria eu simular, por exemplo, essa venda, ou vender de uma maneira que beneficia alguns credores em detrimento dos outros. Vocês vão perceber, inclusive, que em outras alíneas isso chega a ser especificado também, para que não haja nenhuma dúvida sobre o que significa. E, de maneira ruinosa, que é muitas vezes, inclusive, a maneira mais comum de acontecer na prática, e uma maneira que muitas vezes não é de má fé. É uma maneira que chama-se de desespero. Naquele momento em que você vê os compromissos sendo vencendo e o empresário, precisa do dinheiro de maneira instantânea para resolver uma dívida, há uma tendência ao quê? A tentar vender algo. E muitas vezes, nessa hora, vai aparecer um comprador que vai se utilizar desse momento de desespero para tentar adquirir aquele bem de uma maneira muito mais barata do que ele custa. Isso seriam os meios ruinosos. Ou seja, a minha intenção não é fraudar, mas eu vou fraudar no desespero. Eu tenho ali um bem, um maquinário qualquer que valha R$500 mil, de repente eu vendo por 200 mil, 250 mil, ou seja, metade do valor que ele vale nesse momento, porque eu preciso instantaneamente de 200, 250 mil, não consigo crédito bancário dando aquele maquinário em garantia, então acaba que a minha melhor saída, ou única saída, é aceitar uma venda por um preço que possa ser considerado vil. Mesmo que eu haja de boa fé e a pessoa que está vendendo, em tese também, vou chamar de em tese, porque é óbvio que alguém que está aqui agora disposto a adquirir um bem por metade, 40%, já vi até por 20% do valor do bem naquele momento, usando o meu desespero, não está agindo completamente de boa fé. Mas ainda assim, isso são atos que vão eventualmente prejudicar os credores.